E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês já estão sabendo, hoje, sábado, dia 25 de setembro, precisamos fazer uma postagem referente à quinta-feira. Então a gente vai trabalhar aqui o nosso primeiro assunto da quinta unidade. Quinta unidade, professor, vocês ainda não aprenderam que esse ano são 6 unidades? Então a gente vai começar a semana que vem a primeira de 7 semanas. Depois só teremos mais 7 na sexta unidade e aí encerra o ano letivo. Já está passado? Não? Mas eu já dei a média. Então faça o favor de passar. E se já passou, faça o favor de estudar mais para que a sua nota seja mais alta e você tenha alguns benefícios no final do ano. Tipo, algumas benesses, algumas coisas que a secretaria oferece para vocês. Mas isso a gente conversa pessoalmente ao vivo, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, expressões numéricas, capítulo 6, página 66 do livro de vocês. Então nós já estudamos adição, subtração, multiplicação, divisão, tudo separado, e agora a gente vai misturar tudo, colocar tudo numa salada só. E para isso a gente precisa entender como é a ordem de resolução de uma expressão numérica. Eu acredito que vocês já devem ter estudado isso, mas a gente vai rever aqui, começando com os símbolos. Normalmente a expressão numérica ela pode ter vários níveis de dificuldade. Como vocês ainda estão no sexto ano, a gente vai começar do mais difícil para o mais fácil. Gostaram? Sabiam que eu gosto de dificultar as coisas para vocês. Tô brincando, tenham calma. Mas assim, que símbolos a gente usa nas nossas expressões numéricas? Tô com pigarro, viu? Vocês façam o favor de perdoar essa falha técnica. Então, nossas expressões numéricas, elas têm até 3 símbolos que podem ser utilizados. Um a gente chama de parêntese. Por favor, gente, não é o parente. Deixa o parente quieto lá em casa. O outro é o colchete. Não é colchão, gente. É colchete. E por último, a chave. Ok? Esses são os 3 símbolos que a gente usa numa expressão numérica. E como eu já falei, as contas que a gente usa são a multiplicação, divisão, soma e subtração. Lembrando que quando a gente mistura tudo numa salada única, a gente tem que saber como é que vai fazer essa mistura. Porque, tipo, se a gente misturar o ingrediente na hora errada, por exemplo, quando a gente vai fazer um bolo, o bolo vai desandar. Ou ele não vai crescer, ou ele vai ficar duro, solado, como a gente chama. Então, tudo tem o seu momento certo. A expressão numérica é assim também. Então, quando a gente resolve uma expressão numérica, a gente começa sempre com a multiplicação e a divisão, ok? E a gente termina sempre com a soma e subtração. Bom, alguém está fazendo alguma pergunta aí. Professor Ivandro, e o que é que vem primeiro, a soma ou a subtração? Depende de quem está primeiro na fila. Como é que funciona uma fila de prioridade? Quem chega primeiro é atendido primeiro. Agora, se alguém tiver prioridade em relação ao outro, esse alguém é atendido primeiro, mesmo que ele tenha chegado depois. Confuso, né? Mas tipo assim, a mulher gestante, a pessoa de mais idade, aquela pessoa que tem uma criança de colo, o deficiente físico, todos eles, numa fila, têm atendimento preferencial. Agora, não sei se vocês sabem, mas o idoso acima de 80 anos, ele tem a preferência da preferência em relação ao idoso de 60, 70 anos, por exemplo. Olha que interessante. Então, se você tem um avô em casa que tem, por exemplo, 85 anos, você não precisa ficar na fila junto com aqueles de 60 a 70 anos que já estão mais novinhos, mas ainda estão coroas. Reze para você chegar lá e ser coroa também, viu? Então, tem a prioridade da prioridade.
que eu estou querendo dizer com isso? Que diacho isso tem a ver com matemática? Isso tem a ver que multiplicação e divisão são a prioridade das prioridades comparadas com a soma e com a subtração. Ah, professor, agora eu entendi. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que resolver primeiro a conta de vezes e a conta de dividir. Só depois é que eu vou resolver a conta de mais e a conta de menos. Entenderam? Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Então eu tenho aqui, eu vou fazer uma expressão simples aqui para vocês. Essa aula de hoje vai ser rapidinha. A gente vai aprofundar muito isso ainda na sala. Eu tenho aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 menos 4 mais 5. Que simples isso, né? Tá muito bestinha. É só para começar. Então, o que foi que eu disse a vocês? Aqui, repare, ó. Eu só tenho mais e menos. Então, todo mundo tá na mesma faixa de prioridade. Então, quem é que eu resolvo primeiro? Quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro aqui? 1 mais 2. Então, quanto é 1 mais 2? 3. Aí eu vou. 3 mais 3 é quanto? 6. 6 menos 4 é quanto? 2. E 2 mais 5 é quanto? É 7. Ah, professor, agora eu entendi. Então eu resolvo na sequência. Dica! Professor Ivandro sempre gosta de dar dica, ó. Vou botar aqui uma lâmpada. Faz de conta que isso é uma lâmpada, viu, gente? Eu não sei desenhar uma lâmpada. Faz de conta que é. Vou botar aqui a luzinha na lâmpada. A luzinha amarela, ó. Então, o que acontece aqui? Existe uma coisa que vocês já podem aprender agora no 6º ano e que vai ser muito importante quando vocês conhecerem os números negativos. Lembra que eu disse a vocês? A gente ainda está estudando números positivos. Vai chegar um momento que vocês vão ver que na vida da gente nem tudo é positivo. Tem muita coisa que é negativa. Tem dívida, tem profundidade abaixo do nível do mar, tem temperaturas negativas. E tudo isso estão no nosso dia a dia para formar um outro conjunto na matemática que não é o conjunto dos números naturais, que é o que vocês ainda estão aprendendo, certo? Então, quando vocês chegarem lá com outro professor de vocês do 7º ano, que ele for ensinar isso na expressão, vocês já vão chegar sabendo. Aí ele vai dizer assim, quem foi que ensinou isso para vocês? Aí vocês vão dizer o quê? O professor Ivandro, ó, bota moral aí pra mim, tá certo? E aí o que vai acontecer? Vocês já vão chegar sabidos, já dominando a área, já com tudo. E o que é isso aí? É só pegar todo mundo que é da mesma família e jogar tudo no mesmo lugar. Vamos pensar assim, ó. Vamos fazer de conta que vocês vão se reunir para passar o final de ano na ilha. O que faz? Junta a família toda. Vai todo mundo para casa da ilha. E aí na casa da ilha tem 3 quartos. Vai a mãe e o pai e vai uma renca de criança. Um bocado de menina e um bocado de menino. E aí o que é que os pais dizem logo? Os meninos vão ficar no quarto, as meninas vão ficar no outro. Pronto, é isso. A gente vai pegar tudo que é positivo e vai juntar, tudo que é negativo a gente vai juntar e depois a gente vai tirar a diferença. Ó, é outra forma que a gente tem de resolver. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, 1 mais 2 mais 3 menos 4 mais 5, para a gente não precisar fazer essa conta um por um e demorar muito mais tempo. E aí, se você estiver fazendo, por exemplo, uma prova qualquer para fazer uma seleção de emprego, de estágio, que seja, você não pode perder tempo. Lembre que do seu lado tem um monte de gente atrás dessa vaga. E se você perder tempo, já era. Então pega aqui, ó, 1 positivo, mais 2 positivo, mais 3 positivo, mais 5 positivo. Junta tudo. Vamos ver quanto é que vai dar. Vou pegar até aqui minha caneta azul. Vamos lá. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 5, 11. Ó, coloquei aqui o resultado. 11. Sobrou o que aqui, gente? Menos 4, ó. Vou pegar o menos 4 aqui. Eu não tenho nenhuma cor aqui roxa. Vou pegar o vermelho.
e vou subtrair do 11. Vou diminuir. E aí eu pergunto a vocês, se eu tenho 11 e tiro 4, vai sobrar quanto? Vai sobrar 7. A mágica matemática se faz presente novamente, Repare que naquele primeiro exemplo que eu fiz, 1 por 1, a resposta foi 7. No segundo exemplo, quando eu juntei a renca de menino de um lado, a renca de menina do outro, e aí fiz a diferença, também deu 7. Isso só tem na matemática. Nenhuma outra disciplina você vai fazer a conta de várias formas, ou você vai responder a questão de várias formas, e o professor vai ter que aceitar, porque só a matemática é exata, só ela permite isso. Então, gente, essas contas que eu estou aqui explicando para vocês só tem de mais e de menos. Agora, professor Ivandro, e se eu colocasse a multiplicação no meio? Aí a coisa ia mudar de figura. Aí, vou fazer aqui no cantinho uma bem simples para vocês. 1 mais 2 vezes 3. Lembra do pontinho que eu expliquei? Não usamos mais o x, hein? Vocês já estão no 6º ano. X é para alfabetização. Agora nosso sinal de multiplicar é o ponto. Então, 1 mais 2 vezes 3 menos 4. Eu vou deixar o 5 lá de fora. Não quero nem ele agora. Agora, gente, eu não posso mais somar 1 com o 2 e depois multiplicar por 3 e depois subtrair 4. Eu tenho que lembrar da prioridade da prioridade. Quem é a prioridade aqui? É a multiplicação. Cadê? Por que não pegou aqui? Pegou agora. Então, a multiplicação vai ser a primeira conta que eu vou responder. Então, eu vou pegar aqui e vou repetir o resto, 1 mais 2 vezes 3, 6 menos 4. E aí, a gente agora pode responder na sequência da fila, Todo mundo aqui tem a mesma idade. 1 mais 6, 7. 7 menos 4, 3. Fácil, né? Então, aqui eu não tenho como fazer diferente. Tem que seguir a ordem, E a ordem aqui diz: primeiro resolve multiplicação e divisão. Depois resolve soma e subtração. Eu rasurei tudo aqui, vocês não vão entender nada. Deixa eu apagar para ficar bonitinho. Aqui. Pronto. Então, primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Entenderam? Captaram a mensagem? Massa. Então, lembrando que esse assunto está lá no capítulo 6 da página 66. Eu vou parar por aqui, porque nós já temos 13 minutos de aula e eu disse que era só uma introdução. Já sabem as ordens numéricas. Na sala, a gente vai ver quando é que a gente vai usar esses parênteses, esses colchetes, essa chave, e o que é que isso vai interferir na resolução da nossa expressão numérica. Tá certo? Então, só para a gente se encontrar nesse sábado, ter o nosso momento de estudo. Lembrem-se, cada aula que vocês assistirem, tem que escrever lá a presença virtual. Presente, bota o desenho do presente que vocês gostam, que eu já disse que vocês não vão ganhar presente nenhum. Ou então bota lá o dedinho para cima, a mãozinha, como vocês quiserem. Como vocês respondem, mas eu quero que coloque a presença, para eu saber quem foi que assistiu. Professor Ivandro, eu não posso assistir no horário da aula. Assiste o horário que você puder. Mas assiste. E aí quando chegar na próxima semana, você já sabe o que foi que eu falei aqui. Tá certo? Combinado então? Beleza. Então, tchau, galera. Bom final de semana. Deus abençoe. Valeu.